Olá, meus irmãos, tudo na paz, que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Hoje eu trouxe um tema para nós estudarmos um pouco acerca de domingo, né? O que o domingo tem a ver com a Bíblia, né? Então nós vamos ver o que a Bíblia fala do primeiro dia da semana, que é o domingo, e vamos ver também um pouco da origem histórica, né? Da guarda do domingo, porque hoje se fala muito que o domingo é um dia santo, é o dia que Cristo ressuscitou e, baseado nisso, deve-se observar o domingo, que o sábado, na verdade, foi transferido para o domingo. Mas nós vamos, nesses 30 minutos, né? Eu vou tentar resumir ao máximo e deixar o estudo ali em torno de 30 minutos, mas que nós vamos chegar a essas conclusões, tá bom? Esses dois temas aí que nós vamos ver. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala, os textos que mencionam o dia de domingo, ou seja, que mencionam o primeiro dia da semana. Na verdade, a Bíblia não fala em domingo, a palavra domingo não aparece na palavra de Deus. Fala assim, o primeiro dia da semana, né? Então, aqui em Mateus 28:1, mostra ali que, falando da ressurreição, né? A ressurreição de Cristo, já despontava o primeiro dia da semana, Maria com a outra Maria foram ao sepulcro. Na verdade, nós vamos ver isso em 5 textos, né? Em Mateus 28, que nós lemos agora, em Marcos 16, fala também, mais uma vez, da ressurreição de Cristo. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Marcos 16, 1 e 2. Também falando ali, as mulheres indo ao sepulcro no primeiro dia da semana. Nós sabemos que Cristo ressuscitou justamente no domingo, no primeiro dia. E elas logo cedo, né, de madrugada ainda, foram lá ver o nosso Salvador. Em Marcos também, está aí mostrando que de manhã, no primeiro dia, elas foram no sepulcro. E em Lucas, né? Na verdade, são 5 textos bíblicos, né? Que mostra justamente a ressurreição de Jesus e fazendo menção ao primeiro dia da semana. Então, 5 textos mostrando que as mulheres foram no primeiro dia da semana no sepulcro ver o nosso Senhor e Salvador. Os outros textos que falam do primeiro dia da semana se encontram em João 20:19, que mostra que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então mostra aqui nesse verso bastante claro que no primeiro dia da semana os discípulos estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Tá? E Jesus veio, se pôs no meio dele. Mostra claramente que Jesus, como foi preso e crucificado, os discípulos todos fugiram. Naquele momento de Getsêmani, nós temos um relato onde eles fugiram, né? E quando Cristo foi preso e morto, os discípulos ficaram totalmente com medo dos judeus. E mostra que no primeiro dia, justamente ali o domingo, eles estavam numa casa trancados com medo dos judeus. Em Atos 20, verso 7, fala também do primeiro dia da semana. Mas de que forma? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem num dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Mostra aí, mais uma vez, que os discípulos estavam reunidos com o objetivo de jantar, de partir o pão, de fazer uma comunhão entre os irmãos, e que mostrava que Paulo iria fazer uma viagem, né? No primeiro, logo no dia imediato, né? E a pregação de Paulo foi ali até a meia-noite, né? Mais uma vez, essa menção do primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16:2, Paulo também, ele faz menção do primeiro dia da semana, mostrando que cada um de vós ponha de parte em casa
conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Pronto, esses são os versos bíblicos que falam do primeiro dia da semana. Perceba que o dia de domingo, a palavra domingo não aparece nas Escrituras, mas 5 versos apontam o primeiro dia da semana como ocorrendo a ressurreição de Cristo, e os outros versos mostrando que eles estavam, mostrando que eles estavam com medo dos judeus, escondidos em uma casa, e os outros 2 versos mostrando Paulo falando de uma pregação que ele fez ali no início do primeiro dia da semana, pois ele iria viajar no outro dia, e esse verso de Coríntios 16:2, onde ele faz um apelo para que os cristãos, a partir do primeiro dia, no primeiro dia da semana, eles colocassem à parte a oferta de prosperidade, de acordo com a prosperidade deles, para que quando eles fossem viajar, não fizessem coletas de última hora, mas eles já fossem separando a partir ali do primeiro dia da semana. Esses são os versos. Mas a pergunta é, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre a ressurreição de Jesus, não só sobre a ressurreição de Jesus, sobre a volta dele e muitos outros assuntos, mas em nenhum verso menciona que por este fato, ou seja, por Jesus ter ressuscitado no dia de domingo, no primeiro dia da semana, mudou o sábado para o domingo. Não é interessante? Por que o apóstolo Paulo não escreveu isso? Porque nenhum outro apóstolo escreveu, o próprio Jesus, se a ressurreição de Jesus mudasse o dia de guarda, ele próprio teria comunicado a seus discípulos, que escreveriam nos evangelhos, o que não aconteceu. A grande questão é que a gente não encontra na palavra de Deus uma ordem dizendo que o sábado foi agora alterado para o domingo e que o domingo agora é um dia de guarda, Jesus não falou, Paulo não falou e nenhum discípulo falou. Mas por que eles não falaram? Porque em Êxodo 31:18 traz ali um relato de Moisés, onde ele diz que, tendo acabado de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a lei de Deus foi colocada em tábuas de pedra e escritas com o dedo de Deus. Há 2 coisas que Deus ele não deixou o homem tocar. Uma foi na criação do homem, quando ele faz ali Adão, faz Eva, e a outra é na sua lei. Ele escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Então, essa testemunho, essa lei, é que nós não encontramos nenhum verso sequer de toda a Bíblia mostrando que o domingo ficou no lugar do sábado. O domingo é um dia do Senhor, Por quê? Porque na lei que foi entregue a Moisés, a lei dos 10 mandamentos, nós temos conhecimento, lá em Êxodo 20, está toda a lei, ela fala no 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, sábado ali significa Shabá, ou seja, lembra-se do 7º dia como descanso. Mas não há na Bíblia um verso mostrando que o domingo ficou no lugar do sábado, Então, se não há na Bíblia, como foi que surgiu a guarda do domingo, Isso aí nós vamos procurar fora da Bíblia. Então, em Roma, no início ali da igreja apostólica, logo depois da igreja apostólica, por volta do ano 300, foi introduzido costumes de paganismo do Império Romano dentro do cristianismo. Isso a história mostra claramente. E Constantino foi o principal autor desta mudança. No dia 7 de março de 321, há um decreto chamado Decreto de Constantino, mostrando uma lei dominical. E ali estava o início do domingo. Então, a mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é
é o Edito de Constantino, em 321 de nossa era. Isso está na Enciclopédia Britânica, né? A 9ª edição. E o decreto dizia o seguinte: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Percebam que Constantino, ele não era um cristão, ele não tinha princípios religiosos cristãos, né? Ele não conhecia a Torá, não conhecia o Novo Testamento, as Escrituras. Então, ele apenas era um político que fez uma conversão, onde muitos dizem que não foi uma verdadeira conversão, que a gente sabe que realmente não foi, e ele baixa esse decreto em homenagem ao venerável dia do sol. Aos moradores, ele continua, aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados da sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo qual não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Ora, o que é que esse decreto está dizendo? Primeiro, que haveria um repouso a partir daquele momento para os comerciantes em geral, no venerável dia do sol. Então Constantino, ele reconhecia que o domingo, o primeiro dia da semana, era em homenagem ao dia do sol, né? Nós sabemos pela história que era um dia pagão, né? E apenas os moradores dos campos, aqueles que cultivavam na agricultura, trabalhavam na agricultura, no plantio, eles não deveriam parar, eles deveriam trabalhar, né? Mas os comerciantes, em geral, eles deveriam repousar no venerável dia do sol, tá certo? Isso está lá no edito. Então, Constantino Grande fez uma lei para todo o império, instituindo que o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem seus trabalhos nesse dia. Está na Enciclopédia Americana o artigo sobre o sábado. Também na Enciclopédia Portuguesa Brasileira, ele faz menção a respeito do domingo. A ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político, ou seja, um ato político de Constantino, que queria agradar tanto a cristão como a pagãos adoradores do sol. Essas informações estão na grande Enciclopédia Portuguesa, como está aí a citação acima. Então percebam que Constantino queria justamente agradar tanto a cristão como a adoradores do sol, como ao paganismo, e com isso instituiu o domingo como um dia santo, né? Na verdade, se nós observarmos aí, é interessante que o Sunday, em inglês, domingo, significa dia do sol, né? Sunday, sol e dia. Dia do sol. Isso é uma referência, traz, né? Tem como origem o decreto de Constantino em homenagem ao venerável dia do sol, né? Então, domingo é o dia do sol. O sétimo dia, veja só o que diz aí, o sétimo dia, o sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos, pelos cristãos primitivos, até que o concílio de Laodiceia, no ano 364, de certa maneira, lhe aboliu inteiramente a observância. Então, nesse concílio aí, foi decretado e oficializado que a observância do domingo deveria ser observado pela Igreja Romana, né? Começando ali pelo edito de Constantino, sem nenhuma base bíblica. Mas a grande pergunta que se faz, que a gente para dizer, mas por que Deus não deixou isso registrado? Porque a palavra de Deus diz lá em Amós que Deus não revelaria, o que ele quisesse revelar, ele iria revelar o seu segredo aos profetas. E por que então não deixou ele revelado? Será que existe algum texto onde mostra que haveria uma mudança acerca do tempo?
né? O tempo e a lei. Então, em Daniel 7:25, nós podemos ver isso, onde mostra que um poder, esse poder proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E na Bíblia da linguagem de hoje, ela vai lá mais além, ela diz: e cuidará em mudar os tempos de festas religiosas e a lei de Deus. Então, Deus já deixou sim profetizado que a sua lei iria ser mudada, ia ser alterada, mas não por Deus, não por Cristo, né? Em nenhum momento ele fez menção de que alteraria por ele, mas aqui em Daniel 7:25 mostra um poder, né, que é simbolizado ali pelo chifre pequeno, um poder que iria fazer essas alterações. E nós podemos ver isso claramente, né? Ou seja, os 10 mandamentos foram mudados? Foram, com toda certeza, foram mudados, mas não na lei verdadeira, a lei real, a lei que Deus escreveu, mas sim pelo homem, né? Nunca foi intuito de Deus mudar aquilo que ele escreveu com o seu próprio dedo, né? E tanto é que todos os outros mandamentos permanecem em pleno vigor. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. Todos eles permanecem em pleno vigor, né? São princípios universais. E está nesses princípios universais, que são os 10 mandamentos, está lá o 4º mandamento, que fala: lembra-te do dia de sábado. Então nós vamos fazer aqui uma rápida explanação da lei de Deus e a lei mudada pelo homem, né? Essa lei mudada pelo homem, nós podemos encontrar ela com toda certeza no catecismo católico, né? Enquanto que na lei de Deus, no 1º mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, no catecismo lá nós encontramos amar a Deus sobre todas as coisas. O 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma de que há nos céus, né? Não adorarás, nem lhe darás culto. Já no catecismo, esse 2º mandamento foi jogado, infelizmente, no lixo. Ele não existe, não consta mais no catecismo. Aí o 3º mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí no catecismo, como o 2º mandamento não existe, eles colocaram esse aí: não tomar o seu santo nome em vão. O que é o 3º mandamento na lei de Deus ficou sendo o 2º na lei dos homens. O 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, enquanto que na lei dos homens diz: guardar domingos e festas, né? Ou seja, a lei do 4º mandamento, que manda santificar o dia de sábado, foi alterado para guardar domingos e festas. O 5º mandamento da lei de Deus diz: honrar teu pai e tua mãe. E o 4º da lei honrar pai e mãe está no 4º mandamento da lei dos homens, né? Justamente porque o 2º foi tirado, então foi necessário subir um mandamento, né? Enquanto que na lei é o 6º: não matarás, no catecismo não matar é o 5º. O 7º mandamento: não adulterarás, na lei de Deus, enquanto que na lei dos homens é o 6º: não pecar contra a castidade. No 8º mandamento da lei de Deus não furtarás, na lei dos homens não furtar, é o 7º. O 9º mandamento não dirás falso testemunho, e na lei dos homens não levantar falso testemunho. E o 10º mandamento na lei de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 9º na lei dos homens não desejar a mulher do próximo. E o 10º: não cobiçar coisas alheias. Percebam que, como o 2º mandamento foi excluído, eles tiveram de dividir o 10º mandamento em 2. Então, o não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias, na verdade é uma coisa só. Deus tinha colocado isso no 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. E então os homens dividiram o 10 em 2.
para suprir a falta do segundo mandamento, que foi excluído, que falava justamente: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, né? Aí está a mudança feita e realizada na lei de Deus, né? Que Deus já tinha profetizado em Daniel 7, verso 25. Então, por que essa diferença, né? Quem fez essa mudança e a divulgou para o povo? Com que autoridade? Com que autoridade nós podemos alterar algo que Deus fez? Isso é muito sério, né? O cardeal Gibbons, em 1892, ele diz o seguinte: podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do dia do domingo. As Escrituras ordenam claramente a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos, né? Isso aí é um cardeal católico e ele diz isso claramente, mostrando que a santificação do dia de domingo, na verdade, não está na palavra de Deus, né? Mateus 15, verso 8 e 9, tem uma repreensão de Cristo, né? Dizendo o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, são ordenanças de homens. Meus irmãos, um texto muito conhecido lá em Mateus 5, quando Jesus está aqui, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Cristo nunca veio, o intuito de Jesus não era revogar a sua lei, não era revogar ou mudar a sua lei. Muito pelo contrário, ele veio cumprir, tanto é que ele cumpriu a lei, né? Ele disse: é lícito fazer bem aos sábados. Ele veio dar uma dimensão maior acerca do sábado, mas não veio alterar o sábado, não veio tirar o sábado, passar o sábado para o domingo. E repreendendo os fariseus, ele diz: olha, vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E infelizmente o que é que nós estamos vendo hoje? Muitos estão seguindo doutrinas que são preceitos de homens, ensinamentos acerca da lei de Deus que Deus não colocou em sua palavra, né? Não autorizou essa mudança. Em Ezequiel 22, 26 diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, e entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. Percebam? E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. E a pergunta é: você tem escondido os olhos dos sábados de Deus? Isso é algo para nós refletirmos, né? Em Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Santificar os meus sábados, meus Shabá, né? Na lei de Deus ele é claro: o Shabá é o sétimo dia do Senhor teu Deus, né? Em Apocalipse 14, 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus, não os mandamentos dos homens. Certo, meus irmãos? Então, a pergunta que fica no ar para cada um de nós é: o que você seguirá? Né? O que diz a sua igreja? Né? Qual é o ensino da sua igreja? Aqui eu quero trazer, não nesse vídeo, num outro vídeo, eu vou trazer várias declarações das igrejas tradicionais, onde ela mostra claramente que o sábado é o dia bíblico. E elas guardam o domingo em homenagem ao papado, em homenagem à Igreja Católica Romana, que foi ela que deu autoridade, o Constantino que criou, colocando no seu edito, e a Igreja Católica seguiu esse edito, essa lei dominical, em homenagem ao venerável dia do sol. E nós vamos ver também, em outro vídeo, que essa homenagem ao dia do sol tem tudo a ver
como uma marca, né? Um sinal que é mais voltado para os astros, né? Que é justamente, o edito diz que era em homenagem ao venerável dia do sol. Mas isso vai ser em outro vídeo, eu estou apenas abrindo aqui um parêntese. Então, nós precisamos lembrar das palavras dos apóstolos, dizendo que importa antes obedecer a Deus que aos homens. Atos 5, 29. Então aqui fica um breve estudo, um breve relato sobre a origem do dia de domingo, como ele introduziu, como ele veio e existe até hoje. E muitos cristãos, muitas igrejas o defendem como um dia santo, mostrando que o sábado passou, que agora deve-se observar o domingo. Mas que nós possamos rever, se for o caso, esse estudo de novo, refletir. E se você puder fazer algum comentário, fique livre para fazer esse comentário e compartilhar, né, esse vídeo para que outros tenham também conhecimento sobre o dia, a origem do dia de domingo, o primeiro dia da semana. E que nós possamos ter sempre em mente que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus, o Eterno, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.